Meu Pai, ensina-nos a Tua palavra, fala conosco, estamos aqui porque precisamos ouvir a Sua voz. Espírito Santo, ilumina os olhos de todos, meu Pai, os olhos espirituais, porque quando a palavra de Deus entra dentro de uma pessoa, tudo muda. Abrimos o coração, então fala conosco, em nome de Jesus. Abriram aí no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, nós vamos ver o versículo 40. Só que antes, preste atenção, nós vamos falar sobre o quê? Se preparando para entrar no reino dos céus. As pessoas estão se preparando para tudo. Elas se preparam para entrar numa faculdade, tem jovens que se preparam desde os 14, 15 anos, elas passam 3, 4 anos estudando, fazendo cursinho, fazendo isso, fazendo aquilo, para entrar numa faculdade. Tem pessoas que estão se preparando para casar, tem pessoas que estão se preparando para abrir o próprio negócio, estão se preparando para abrir uma empresa, pessoas estão se preparando para mudar de bairro, de cidade, de país, enfim. As pessoas, quando se trata das coisas dessa terra, elas se preparam para tudo. Mas quando nós vamos evangelizar, falar do reino dos céus, falar da vida eterna, falar de Jesus, falar do amor de Deus para com cada um de nós, as pessoas falam, não estou com muito tempo. Eu não estou com muito tempo para isso, mas eu oro em casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas buscar, se preparar para o reino dos céus vai muito além, vai exigir toda a nossa vida. Então nós vamos estudar aqui 3 livros da Bíblia, mas já entenda isso. Para se preparar para o reino dos céus vai exigir toda a minha vida. Não vai somente um domingo na semana de forma religiosa. Não vai somente alguns minutos do meu dia, quando eu só agradeço a Deus pelo dia que está se iniciando. Vai muito mais além. Deus, Jesus Cristo, se entregou totalmente naquela cruz por mim, por vocês, pelo ser humano. Então agora, hoje, cabe nós se entregarmos também totalmente para Ele. Então vamos ver algo que Jesus ensinou aos discípulos e vai nos ensinar agora. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, no versículo 9, olha só o que diz. Portanto, estejam vocês também preparados. Tem versão que diz apercebidos. Porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Muita atenção agora. Jesus, ele disse para os discípulos, olha só, para os discípulos e para a multidão, olha só, vocês têm que estar preparados. Porque quando eu voltar vai ser de uma hora para outra. Os sinais estão acontecendo, são evidentes, mas isso é só para nós ficarmos atentos. Não pense que a lua vai cair, o sol vai escurecer de uma vez e Jesus vai voltar antes. Aí essas coisas vão anteceder a volta de Jesus para todo mundo ficar preparado, não. Jesus, certa vez, ele disse que a volta dele vai ser como um ladrão da noite. O ladrão, ele veio e quando foi ver, ele já foi. A pessoa nem percebeu. Ou seja, Jesus está falando que vai ser algo muito rápido. E quem não estiver preparado não vai entrar no reino dos céus. Isso aqui é muito forte. Se eu me esforço, se eu me preparo para as coisas desse mundo, quem dirá para a eternidade? As pessoas, elas não estão conscientes do que é a eternidade. As pessoas, elas acham que 80, 90 anos nessa terra é muita coisa. Passa muito rápido, que as pessoas nem vê. Uma hora estava na adolescência, depois foi para a juventude, quando foi ver, chegou na fase adulta, agora já está na meia-idade. E aí? O tempo está passando, as coisas estão passando e a pessoa não desperta, a pessoa não acorda. Aqui nessa terra tudo é passageiro. Se eu me preparo, se eu coloco força nas coisas passageiras, muito mais eu vou colocar força nas coisas eternas. Muito mais eu vou colocar força para entrar onde? No reino dos céus. Entenda, não é pela minha força que eu entro no reino dos céus, é pela minha fé. Mas essa fé vai exigir a minha entrega da vida. Não é porque eu faço isso que eu mereço o reino dos céus, não. Mas a minha fé que me fez se entregar para Jesus Cristo, me faz se esforçar pelas coisas de quem? De Deus. Então, será que realmente eu estou vivendo nessa terra para entrar no reino dos céus? Ou eu sou somente um religioso, uma religiosa, que fala que crê no Senhor Jesus, que fala que serve a Deus, mas não vive para quem? Para Ele. Ou a pessoa se joga de cabeça e vive para Deus, ou a pessoa não vai entrar no reino dos céus. Nós ontem fizemos o trabalho evangelístico ali na Avenida Sapopemba, num lugar movimentado.
Se ficarmos parados 1 minuto em um lugar movimentado, é só você ver as pessoas correndo para lá, correndo para cá, indo para lá, correndo atrás de ônibus, correndo para não perder o horário. Enfim, a pessoa está correndo porque ela tem compromisso com as coisas nessa terra. Mas ela não corre, ela não se esforça nas coisas dos céus porque ela não tem compromisso com as coisas dos céus. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui de manhã cedo por quê? Porque nós temos compromisso com as coisas de quem? Dos céus, com as coisas de Deus. Nós estamos se esforçando para quê? Para entrar no reino dos céus. Ontem estávamos evangelizando, a mulher falou, não precisa ir para a igreja não, eu sirvo a Deus em casa, isso e aquilo. Se ela não coloca força para passar 1 horinha ali junto com a congregação, adorando a Deus, buscando a direção dele, será mesmo que ela está se esforçando lá na casa dela? Será mesmo que ela está orando de fato na casa dela, meditando na Bíblia na casa dela? É algo muito duvidoso, pessoal. É muito duvidoso. Então Jesus disse, estejam preparados, por quê? Porque vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser daqui 20 minutos, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 1 ano, enfim, ninguém sabe. O que nós sabemos é que as coisas já estão acontecendo, os sinais estão muito fortes. Se nós olharmos para a política, se nós olharmos para a sociedade, se nós olharmos para a cultura, se nós olharmos para como o ser humano está mudando e mudando muito rápido, o reino dos céus está muito perto, muito próximo. E quem se preparar nessa terra vai entrar na onde? No reino dos céus. Jesus disse, estejam preparados, estejam apercebidos, porque no piscar de olhos as coisas vão acontecer. E se vale a pena se esforçar no trabalho porque você vê a recompensa, se vale a pena você se esforçar num relacionamento com seu cônjuge porque você vê a recompensa, se vale a pena você se esforçar pela sua família porque você vê que vale a pena, você tem a recompensa, quem dirá se esforçar pelo quê? Pelo reino dos céus. Vale muito a pena, pessoal, porque nós desfrutamos de uma comunhão com Deus nessa terra, mas sobretudo nós caminhamos para a vida eterna. Nós passaremos a eternidade com quem? Com o próprio Deus. Vamos ver Ele como Ele é, face a face. Vamos conhecer Ele como Ele é. Hoje nós conhecemos pela nossa fé. Nós ouvimos, nós experimentamos, porque nós temos essa consciência, nós entregamos a nossa vida para Jesus e estamos vendo a transformação que Ele nos traz. Antes eu era uma pessoa estressada, eu não sou mais estressado. Antes eu mentia, não estou mais mentindo. Antes eu sempre me inclinava para aquilo que é errado. Hoje em dia, essas inclinações nem mais me satisfazem. Quando nós nos envolvemos com Deus, nós experimentamos das coisas de Deus. Mas, quando nos preparamos nessa terra e entramos no reino dos céus, nós vamos ver Ele face a face. Vocês sabem o que é isso? Ver Deus face a face. É algo muito forte. Mas a pessoa tem que se preparar nessa terra. Não adianta a pessoa, o fulano chegar, meu Deus, estou chegando aqui no reino dos céus, se ela não se preparou na terra. Ela viveu jogado na terra, ela viveu do jeito que ela pensou na terra, ela viveu nos prazeres pecaminosos na terra e ela acha que vai chegar no céu arrebentando, acha que vai chegar no céu toda pomposa. Não vai não. Porque o reino dos céus não é bagunçado. As coisas de Deus são certas, as coisas de Deus são justas. Se fulano não se importava com Deus, não buscou a Deus nessa terra, não viveu para Deus nessa terra, você acha que ele vai receber a mesma recompensa do ciclano que se esforçou para receber, para se envolver com Deus, que entregou a vida dele para Deus? Voltando a falar, não é pelo que o ciclano faz, é pela fé do ciclano. Mas essa fé do ciclano faz ele se entregar e se esforçar totalmente pelas coisas do reino dos céus. E essa fé do ciclano fez ele receber o Espírito Santo, porque agora nós vamos para a segunda parte da nossa mensagem. Só vai se preparar nessa terra quem receber a presença do Espírito Santo. Porque quem não tem a presença do Espírito Santo só foca nas coisas desse mundo. Enquanto a pessoa ela não receber a presença de Deus dentro dela, ela só vai ficar focada nas coisas desse mundo. Ela até lembra de Deus, ela até vem esporadicamente um domingo na igreja, ela até sabe que Jesus se entregou pelos pecados dela, mas ela não se entrega totalmente, porque se o Espírito Santo não entrar, a pessoa não é transformada e só vai ficar focando nas coisas dessa terra. Abra sua Bíblia lá no livro, na carta aos Colossenses. No capítulo 3, olha só o que nós vamos estudar. Carta aos Colossenses. Portanto, se vocês já ressuscitaram com quem? Com Cristo, busquem as coisas que são do quê?
De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha o versículo 2. Pense nas coisas que são de quê? De cima, e não nas que são da terra. Aleluia. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar para a igreja de Colosso o seguinte: olha só, vocês nasceram do Espírito de Deus, então vocês vão priorizar quem? A Deus. Vocês vão priorizar o reino de quem? De Deus. Vocês vão priorizar, entenda, prioridade é aquilo que você coloca mais força, é aquilo que você dá mais atenção. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de cuidar da família, você não vai deixar de estudar. Você vai fazer tudo isso, mas a sua prioridade é o quê? É o reino dos céus. Aleluia. Entende? Por isso nós estávamos falando ontem com um jovem, falando, é na escola mesmo, você está na escola, você está conectado com quem? Com Deus. Você está indo em direção ao seu trabalho, no ônibus, na condução, no carro, na moto, você está conectado com quem? Com Deus. Você está lá na faculdade, você está conectado com quem? Com Deus. Quando a pessoa está conectada com Deus, ela está vivendo para quem? Para o reino dos céus. Ela está vivendo, se preparando para entrar na onde? No reino dos céus. Mas ela só vive assim, conectada com Deus, quando ela nasce do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus entra dentro dela. Quando o Espírito de Deus entra dentro da pessoa, ela se conecta com quem? Com o reino dos céus. E o Espírito Santo não é uma mágica, o Espírito Santo não é um conto de fada, não é uma utopia, não é uma fantasia. O Espírito Santo é a palavra de Deus dentro de nós. Jesus disse, e quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós meditamos na Bíblia, nós estamos se enchendo da presença do Espírito Santo. Esse momento que nós estamos fazendo aqui é o Espírito Santo que está falando conosco. E se nós abrirmos o nosso coração, se nós deixarmos a palavra de Deus entrar, quem entra dentro? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo entra dentro de mim, o meu foco agora é os céus e não a terra. Vamos ser pessoas comuns. Quando se diz respeito ao que? Estudar, trabalhar, vamos fazer como todas as pessoas fazem. Mas a diferença é que nós estamos focados no reino dos céus. Por isso a nossa atitude é diferente, por isso a nossa reação é diferente, por isso o comportamento de quem nasceu de Deus é diferente. Ela é uma pessoa comum, igual às outras, mas o que diferencia é que ela está se preparando para o reino dos céus. É que ela vive nessa terra com a cabeça no reino dos céus. Todas as pessoas que viverem assim vão estar encaminhando para o reino dos céus. Sem a presença do Espírito Santo não adianta. A pessoa não vai conseguir se preparar para entrar na onde? Na vida eterna. Ela vai ficar sempre o quê? Presa nas coisas do mundo. Ela vai ficar sempre o quê? Envolvidas, apegada com as coisas do mundo. Nós estudamos há 2 domingos atrás acerca da troca. Enquanto a pessoa não se desapegar da vida velha, ela não consegue a vida nova. Entende? Enquanto a pessoa ela não recebe a presença do Espírito Santo, ela nunca vai conseguir deixar as coisas dessa terra para segundo plano. Ela sempre vai querer, não, vou priorizar meu casamento, não vou ter que priorizar meu trabalho, meu sucesso financeiro, vou ter que priorizar a minha carreira profissional, eu vou ter que priorizar a saúde do meu corpo, por isso que eu coloco toda a força, vou na academia, faço exercício, tenho uma alimentação regrada. Tudo isso é bacana, tudo isso nós temos que fazer, mas se não tiver o reino dos céus acima de tudo, eu estou vivendo por viver. Porque eu vou viver aqui 80, 90 anos e depois? E aí? Eu estou vivendo aqui uma temporada, e aí? E o que está dentro de mim que é eterno? Vocês estão entendendo? Aleluia. Jesus nos trouxe o reino dos céus. Mais do que cura, mais do que libertação, mais do que transformação familiar, mais do que a transformação de comportamento, Jesus nos trouxe o reino dos céus. É o que tem de mais valioso, o reino dos céus. Então vamos nos preparar todos os dias, como falamos, é todos os dias, vivendo para o reino dos céus, conectado com o Espírito Santo, ligado com as coisas de quem? De Deus. Para nós finalizarmos, nós vamos só entrar em uma parábola que Jesus ele ensinou, falando sobre o azeite. Só quem tiver o azeite, só quem tiver a presença do Espírito Santo, porque o azeite, quando vocês verem na Bíblia, simbolizando o azeite, está simbolizando o Espírito de quem? De Deus. Então Jesus disse que só quem tem azeite é que vai entrar no reino dos céus.
Vamos meditar lá? Abra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Volta umas folhas aí. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram todas elas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe o quê? Ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram-se e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Vai antes aos que vendem e comprem. E, tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam o quê? Preparadas, entraram com ele para o quê? O casamento, para as bodas. E fechou-se a porta. Depois chegaram também aquelas outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. O 13 é muito forte. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos entender aqui o contexto. Antigamente tinha muito sobre isso, no tempo antigo, das virgens se preparar, o esposo passar, e Jesus falou que tinha 10. Saíram de manhã, pegaram as lâmpadas, porque o esposo poderia vir de tarde, 8 horas, 7 horas, pegaram as lâmpadas. Mas as 5 prudentes priorizaram o azeite, elas levaram de reserva. As 5 loucas não levaram azeite, e o esposo só chegou o quê? Meia-noite. Quando deu mais 6 horas da tarde, as 10 loucas ligaram as suas lâmpadas. Mas o azeite das 10 loucas, das 5 loucas, faltou. Mas as prudentes tinham o quê? Azeite de reserva. O azeite significa o quê? O Espírito Santo. A pessoa que ela tem o azeite, ela prioriza o azeite, ela prioriza a presença do Espírito Santo, ela vai estar preparada. Porque quando o esposo, na parábola que simboliza quem? O Senhor Jesus, quando o esposo chegou, aquelas que tinham a presença do Espírito Santo, ou seja, aquelas que tinham a presença do azeite, elas entraram. Mas aquelas que faltou o azeite, faltou a presença do Espírito Santo, elas ficaram para trás, para fora. Se vocês perceberam aí, diz que quando o esposo chegou, as que estavam preparadas entraram no reino dos céus, ou seja, entraram ao encontro do esposo. Aleluia. Mas aquelas que não priorizaram o azeite, que nem fizeram questão do azeite, faltou o azeite, elas ficaram para o lado de fora. Não deu tempo. Elas até tentaram buscar o azeite, mas não deu tempo. As pessoas que deixarem as coisas de Deus para as últimas horas, não vai dar tempo. As pessoas que não se prepararem agora para entrar no reino dos céus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nós estamos pregando, nós estamos falando, nós evangelizamos lá fora, na internet, nós falamos acerca do reino dos céus e as pessoas não estão dando corda, as pessoas não estão dando a mínima e o tempo está passando. E as coisas estão acontecendo e a pessoa não está percebendo. Mas como Jesus disse aí, vai ser num dia, numa hora que ninguém sabe, a pessoa vai se perder porque ela não se preparou enquanto teve tempo. Não vamos cair nesse erro. Nos preparamos para tudo nessa terra, mas vamos colocar mais força, vamos priorizar o reino dos céus. Aleluia. E priorizando o reino dos céus, Deus nos dá tudo nessa terra. É muito forte. Quem prioriza o reino dos céus, Deus abençoa nessa terra. Aleluia. Tem tantas pessoas aí fora correndo tanto, se esforçando tanto e não tendo resultado nenhum. Mas se elas pararem para priorizar o reino dos céus, elas vão ver que o próprio Deus vai abençoar ela. Ela vai trocar a prioridade. Antigamente ela estava priorizando a carreira profissional dela. Ela prioriza a Deus, aí Deus dá a direção para ela. Aí mostra para ela como ela fazer, mostra para ela com quem falar, mostra para ela o que ela vai empreender. Aí a pessoa vai lá e arrebenta. Aí a pessoa vai lá e tem sucesso porque ela trocou o quê? A prioridade. Se a nossa prioridade for o reino dos céus, o Pai vai acrescentar todas as demais coisas nessa
terra. Mateus, no capítulo 6, o verso 33. Busquem primeiro o reino. Vamos entrar lá, nós já está em Mateus, né? Vamos lá. Mateus, volta umas páginas aí. Mateus, capítulo 6. Mas busquem primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão. Vale muito a pena priorizar o reino dos céus. Vale muito a pena se preparar nessa terra para entrar na onde? No reino dos céus. Porque Deus cuida de todo o resto. As pessoas vão na força do braço e só se frustram. As pessoas vão na força do braço e só quebra a cara, só dá murro em ponta de faca, só fica batendo cabeça. Mas se priorizar o reino dos céus, se preparar, se a pessoa viver se preparando para o reino dos céus, ela vai viver muito bem nessa terra. Porque ela vai ter o nome escrito no livro da vida, ela vai ser cheia do Espírito Santo e as outras coisas é fichinha. Deus vai dando para ela, Deus vai abençoando ela, as coisas vão mudando paulatinamente, Deus vai honrando a pessoa. Então nós vamos fazer a nossa oração agora, buscar a presença do Espírito Santo agora, falar: meu Pai, não me deixe perder a visão do reino dos céus se eu já tenho. E se você não tem ainda, fala: meu Deus, me dá a visão do reino dos céus que é maior do que tudo. Não me deixe sair por essa porta sem a visão do reino dos céus. Amém. E quando nós fazemos essa oração, o Espírito Santo vem e nos dá a visão do reino dos céus. E a nossa prioridade muda. Amém?